Ó, meio-dia e 33 minutos. Vamos voltar a falar sobre campanha eleitoral, que saiu uma notícia aqui que tem a ver muito com o que o Thales falou hoje mais cedo, da análise dele sobre o Ricardo Nunes e o peso de Tarcísio e o esquecimento e a derrota de Bolsonaro nessa campanha do Tarcísio. Acaba de sair uma reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo, contando do episódio agora pela manhã. O candidato à reeleição, o atual prefeito Ricardo Nunes, fez um evento nessa manhã aqui em São Paulo, reunindo aliados políticos de peso. O evento foi aí na Vila Olímpia, mas o político mais exaltado no evento não foi Jair Messias Bolsonaro, não, foi Tarcísio de Freitas. Com presidentes e parlamentares de 12 partidos políticos, os discursos para cerca de 400 pessoas tiveram otimismo e crença na vitória de Nunes e principalmente os agradecimentos e projeções para Tarcísio, que é cotado como presidenciável da direita em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível. Então, nessa campanha de Nunes, Tarcísio, de certa maneira, também embarcando nessa campanha. Ciro Nogueira, presidente do PP, por exemplo, afirmou que a coligação de Nunes pode inspirar para 2026 estarmos unidos num grande projeto para unir o Brasil. Tá aí, ó, o Thales, você que estava falando sobre o Tarcísio, hoje pela manhã, 12 partidos reunidos e a estrela, Tarcísio, e não Bolsonaro, Thales. Tarcísio deve ter saído dali dizendo assim: por favor, não elogia muito, não, senão o Bolsonaro vai ter um ataque. Se a gente conhece o Bolsonaro não deve estar gostando nem um pouco desse tratamento tão gentil de todos os partidos ao Tarcísio. Isso aí vai dar problema para o Tarcísio. Não fique certa disso. Daqui a pouco está o Carlos Bolsonaro lá falando: olha, esse governador de São Paulo não é essa bola toda que o pessoal está dizendo, não. Já já vai ter ciumeira nessa família Bolsonaro. Eles são muito ciumentos, muito ciumentos. O presidente do MDB, que é coordenador da campanha do Nunes, o Baleia Rossi, disse que o Tarcísio é o fiador da coligação, que reúne 12 partidos, é a maior coligação em São Paulo, e diz que ele tem sido o carro-chefe dessa aliança, andando pelos quatro cantos da capital. E Gilberto Kassab, que é um homem poderoso da política brasileira também, e que é secretário de Tarcísio, ele disse que é preciso ter padrinhos políticos na vida pública e que Nunes escolheu o padrinho certo, que é Tarcísio. Bolsonaro, que apesar de ter fechado uma aliança protocolar com Nunes, chegou a fazer acenos a Pablo Marçal, como já falamos aqui, foi mencionado somente por quem? Pelo presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto. Nos bastidores, integrantes da coligação ressaltaram o comportamento volátil do ex-presidente e diminuíram a importância dele na campanha. Eles querem, pelo jeito aí, Josias, encerrar a campanha falando que o Bolsonaro não ajudou em nada, não. Quem ajudou foi o Tarcísio. A realidade mostra isso, né, Fabiola? O Tarcísio de Freitas ocupou, nesta eleição municipal de São Paulo, o papel que o Bolsonaro ocuparia na polarização com o Lula. O Lula é o principal padrinho do Guilherme Boulos, imaginou que fosse disputar essa eleição, que fosse medir forças com aquele que ele chama de a figura, entre eu e a figura, né? Assim o Lula se refere ao Bolsonaro, mas em verdade quem ocupou o posto de contraponto à esquerda em São Paulo foi o Tarcísio de Freitas, que enxergou na origem, quando o Pablo Marçal começou a despontar na pesquisa como um fenômeno desse processo eleitoral de 2024, o Tarcísio enxergou o Pablo Marçal como a principal ameaça, não apenas ao Ricardo Nunes, ameaça a ele próprio, ao seu projeto político, porque se o Pablo Marçal se elege governador, ou prefeito, perdão, de São Paulo, da cidade mais importante do país, no dia seguinte ele se declararia candidato à presidência. E aí poderia haver uma ultrapassagem de geração. O Bolsonaro perderia o seu bonde. Ele que hoje, na expressão do Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, presidente do PP, partido do Arthur Lira, Ciro Nogueira diz que o Tarcísio de Freitas é o primeiro na fila. Ele diz que política tem fila e o Tarcísio é o primeiro na fila do conservadorismo para a disputa presidencial de 2026. Ele perderia esse lugar, o
ou correria o risco de perder esse lugar para o Pablo Marçal, se o Pablo Marçal tivesse um êxito eleitoral na cidade de São Paulo. Ele enxergou esse risco. E aí, contra aconselhamentos do Bolsonaro, Bolsonaro, é preciso lembrar disso, há 3 semanas o Bolsonaro dizia para o Tarcísio para ele desembarcar da canoa do Ricardo Nunes, porque aquilo seria o sepultamento da carreira política dele. E ele, contra o aconselhamento do Bolsonaro, fez o oposto. Aí mesmo é que ele mergulhou na candidatura do Ricardo Nunes, está colhendo ali o resultado, né? O Ricardo Nunes se recuperou na pesquisa depois de uma queda e está ali disputando, como se previa, uma vaga no segundo turno, e hoje já não é negligenciável a hipótese de se restaurar aquele ambiente lá do início, antes do Pablo Marçal, em que se previa um segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. E nesse segundo turno, Fabiola, é, seja qual for o resultado, e hoje o favoritismo é do Ricardo Nunes para satisfação do Tarcísio de Freitas, mas ainda que o Ricardo Nunes perdesse essa eleição, o Tarcísio de Freitas teria defendido a sua cidadela de representante desse conservadorismo menos neandertal do que a direita representada pelo Bolsonaro, né? Então ele está jogando o jogo dele, em primeiro lugar, não apenas o jogo do Ricardo Nunes. Fala do Nunes no evento, né? Eu até destaquei aqui na matéria da Folha de São Paulo, o Nunes, ele afirmou que o Tarcísio tem lealdade. Olha as aspas dele. Ele disse: "Hoje estamos bonitos na foto, está bem encaminhado. Tarcísio esteve comigo nos momentos bons e ruins. Não foram todos que fizeram isso. Melo, você sabe, Melo é o vice dele." Essa foi a frase do Ricardo Nunes no evento. Ele, inclusive, se dirigindo ali, mencionando o candidato a vice dele, o Melo Araújo, que foi o policial bolsonarista indicado por Bolsonaro. Depois do evento, a Folha perguntou para o Nunes se ele estava se referindo a Bolsonaro. Aí ele disse que não, né? Bolsonaro sempre esteve ao meu lado, agora é o Tarcísio que está aqui em São Paulo, mas a gente trabalhou junto e tudo mais. Tava falando do Bolsonaro, não tava, Thales? Claro, claro. O caso é esse: o Bolsonaro conseguiu transformar a eleição em São Paulo em uma derrota pessoal. Ele perdeu para o Tarcísio, perdeu para o Marçal, perdeu para o Marçal porque o Marçal tomou uma parte do bolsonarismo. Isso é fato. A parte mais ideológica, menos mitômana, mais ideológica, que acredita nas teses de ultraconservadorismo e nas teses até religiosas, essa parte está com o Marçal, não está mais com o Bolsonaro. Bolsonaro, quem está são os mitômanos, aqueles que querem o mito. Esses ficaram com o Bolsonaro. E perdeu para o Tarcísio, que o Tarcísio bancou a candidatura Nunes quando o Bolsonaro não queria bancar, e acabou que o verdadeiro padrinho é o Tarcísio. Ele conseguiu transformar. E olha que o Lula deu a chance para ele. O Lula falando aquilo de: olha, essa vai ser uma disputa entre eu e esse cidadão aí, o outro. Ao falar isso, deu a chance do Bolsonaro se colocar no palco da campanha mais importante das eleições municipais, que era São Paulo. E o Bolsonaro não conseguiu se colocar. Acabou derrotado pelos fatos. Esse é o fato. É interessante uma outra leitura também, né, Josias? O Pablo Marçal, ele vem com uma campanha contra o sistema. A campanha do Ricardo Nunes é o próprio sistema, né? Esse evento de hoje, que reúne 12 coligações, né, 12 partidos, essa coligação gigantesca. E até nos bastidores dessa reportagem eles falam, né, a quantidade de presidentes de partidos que estavam lá, reforçando o sistema político. É curioso isso, né? O Pablo Marçal, ele vem conseguindo, né, esse embate com o sistema. Imagina, ele é de um partido pequeno, sem apoio de ninguém, e ainda tomando porrada de todos os lados. É curioso de ver isso, né? E o Nunes firme ali com o sistema ao seu lado. Esse discurso antissistema, Fabíola, ele é falacioso, né? É falacioso quando entoado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro lá atrás também se dizia antissistema, e a primeira coisa que ele fez depois de se eleger
foi cair no colo do sistema, no colo do Centrão, entregou orçamento secreto e tudo, e tornou-se a figura mais sistêmica da República. O Pablo Marçal se diz antissistema e nos subterrâneos negocia um entendimento com União Brasil. Tentou trazer, inclusive, a União Brasil para sua campanha no primeiro momento, não conseguiu, mas mantiveram-se as negociações para que lá na frente o Marçal, ainda que seja derrotado em São Paulo, se filie à União Brasil, que não há partido mais sistêmico do que a União Brasil. A União Brasil é um portento do Centrão, né? É hoje um dos principais partidos do Centrão. E se você pega, e você tem toda a razão, hoje quem representa, ou quem está mais nitidamente associado ao que se poderia chamar de sistema em São Paulo, é o Ricardo Nunes, porque ele tem uma coligação de uma dúzia de partidos, e desses 12 partidos, 3 deles mantêm ministérios na esplanada do Lula, inclusive o União Brasil, que está fechado ali com o prefeito, e está lá, tem até o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, um ministro indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. Então, de fato, hoje o Ricardo Nunes representa o que há de mais sistêmico na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E é curioso porque o sistema cavalga a candidatura de um adversário do Lula em São Paulo, né? E essa coligação do Ricardo Nunes inclui, inclusive, o MDB, que é um dos partidos que tem ministros na esplanada, e no caso é a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, filiada ao MDB, ela cogitou-se, inclusive, que ela pudesse subir ao palanque do Ricardo Nunes, em São Paulo. Ela disse que não tem condições de subir, ela abriu mão desse convite, porque seria o mesmo que subir no palanque de um candidato que hoje renega a vacina, diz que não teve tentativa de golpe, defende a anistia para os golpistas e diz que se o Bolsonaro for elegível em 2026 vai apoiar o Bolsonaro. Esse é o Ricardo Nunes. Como é que a Simone Tebet, do MDB, pode subir nesse palanque? E o Ricardo Nunes é do MDB. Então, por isso que esse discurso, Fabiola, antissistema, pró-sistema, ele é todo ele muito falacioso, né? É, entoa o discurso quem enxerga utilidade, e hoje o Pablo Marçal enxerga utilidade nesse discurso, mas suponha, Fabiola, que hoje até essa hipótese está mais distante da realidade, mas suponha que o Pablo Marçal virasse prefeito de São Paulo. Não tem a menor dúvida de que no dia seguinte, a exemplo do que ocorreu com o Bolsonaro, ele estaria no colo do Centrão, fechando todos os acordos possíveis na Câmara de Vereadores com os partidos que integram o sistema, que integram o Centrão. Então, esse discurso é muito falacioso. Mas hoje você tem razão. Quem mais encarna, quem mais personifica o sistema em São Paulo é o Ricardo Nunes. Aliás, perigosa, né? Esse climinha que o Ricardo Nunes está colocando, é perigoso esse climinha que ele está colocando, tipo, de que já está garantido, né? Ele falou, estamos bem na foto, tá tudo. Não é bem assim, né, Thales? A gente sabe ali, as pesquisas de intenção de voto mostram uma corrida apertada. Tem várias pesquisas mostrando empate técnico entre eles, né? Não tá, o jogo não tá nem um pouco ganho. Ou você acha que tá muito ganho e tá muito claro, hein, Thales? Tá desligado. Desculpe, perdão, hein? Eu acho que a ida para o segundo turno está clara para o Nunes e para o Boulos. Você acha que é claro? Você não tem dúvida de que possa ter uma reviravolta? Eu acho que depois que o Pablo Marçal bateu no teto e mirou para baixo, é muito difícil reverter, exceto se ocorrer um fato novo grandioso. Se não ocorrer um fato novo grandioso, é muito difícil para o Pablo reverter a queda dele. Então, apontado em todas as pesquisas, exceto nessa, nessa aí esqueci o nome do Instituto Atlas, do Instituto Atlas. Então, exceto nessa do Atlas, todos mostraram que ele está tendo uma queda significativa. Então, é muito difícil, muito difícil. Vai para o segundo turno. Agora, o segundo turno é uma nova eleição para a qual
o Nunes está em condições melhores do que o Boulos, como falam as pesquisas de segundo turno, mas também são pesquisas muito voláteis, essas que apontam a situação em segundo turno antes do segundo turno. Tem que ser mais lá para saber o que, que vai dar, para onde vai o eleitorado de cada um daqueles que saíram e para qual é o novo discurso. Por exemplo, o Nunes ficar com um discurso excessivamente bolsonarista, ele vai espantar o apoio no segundo turno daquele eleitor mais racional, mais cuidadoso. Esse que é um eleitor de centro e que não entra nas teses bolsonaristas. Se o Nunes radicalizar aí, ele pode perder esse eleitor. Então é coisa que ainda vai ter muita água para rolar no segundo turno. Mas acho que para chegar ao segundo turno, está mais ou menos claro que vai ser Nunes e Boulos. É, eu tô curiosa para ver essa urna aberta. E você, Eu Josias? acho que É. esse ponto que você levanta é muito importante, Fabíola, porque é preciso que a gente sempre recorde que pesquisa não é bola de cristal, né? E tampouco se confunde com urna. Evidentemente, hoje, pela lógica, se você combina dois elementos, primeiro, o estacionamento do Marçal nas principais pesquisas ali, nos arredores de 19% de intenções de votos. Se você combina esse dado com a altíssima rejeição que ele amealhou durante a campanha, quase metade do eleitorado paulistano, 47%, declaram que não votariam no Pablo Marçal de jeito nenhum. Se você considera essa conjuntura, é evidentemente hoje mais provável que o segundo turno seja disputado entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Agora, numa campanha, sobretudo numa campanha em que o candidato, esse Pablo Marçal, acaba de sair do bloco dos líderes, acaba de sair daquela zona da margem de erro, está ali ainda ciscando, mudando de posição, está virando um ex-marçal em pleno voo, adotando um discurso mais ameno. Numa atmosfera assim, não convém a um candidato ficar subindo em salto alto, né? Um salto 17 já seria inadequado, né? Seria muito inadequado, que é o que parece que está fazendo o Ricardo Nunes agora, né? Está subindo no salto, nós estamos bem na foto. Isso se assemelha a um salto agulha, né? É, e mesmo um salto Anabela, hoje, que é aquele salto mais baixinho e tal, não seria adequado para um candidato na posição do Ricardo Nunes. O melhor é ele fazer a campanha dele, tentar errar menos, e esse tipo de declaração, a meu juízo, é um erro, Fabiola. Nenhum candidato deve, mesmo que seja, se fosse um salto Anabela já seria inconveniente. Salto agulha, então, não é hora de subir em salto alto, né?